Você já parou na calçada, olhou para uma mulher e sentiu aquele peso no peito? Não é desejo, não é só atração, é algo mais fundo. É a sensação de que você existe e que ela simplesmente não vê você. Ela passa, olha para frente, para o telefone, para qualquer lugar, menos para onde você está, e você fica ali, com aquela pergunta silenciosa que nunca sai da cabeça. O que é que tem de errado comigo? Mas e se a pergunta estiver completamente errada? E se o problema não for você? E se o que você chama de rejeição for, na verdade, uma lei da natureza que ninguém te explicou? O que acontece quando um homem entende de verdade como a atração feminina funciona? Não o que os filmes mostram, não o que a sociedade ensina, não o que as mulheres dizem quando você pergunta diretamente, mas o que está por baixo de tudo isso. O mecanismo invisível, a engrenagem que ninguém quer encarar. Esse entendimento pode ser libertador, ou pode ser devastador. Às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa: depois que você vê, não dá mais para não ver. Schopenhauer escreveu, no século XIX, algo que incomodou profundamente a Europa culta da época. Ele disse que a vontade, o desejo, é a fonte de todo o sofrimento humano, que vivemos escravizados por forças que não escolhemos, que não controlamos e que raramente reconhecemos dentro de nós. E no centro de tudo isso, havia o desejo sexual masculino, descomunal, irracional, quase patológico na sua intensidade. Mas pense bem, se a natureza construiu o macho com um desejo que beira o insuportável, o que ela fez com a fêmea? A biologia é brutalmente econômica. Uma mulher pode gerar, no máximo, um filho por ano. Um homem pode, em tese, gerar centenas. Isso não é julgamento, é aritmética reprodutiva. E a natureza, que não tem sentimentos, construiu cada sexo para cumprir sua função da forma mais eficiente possível. O desejo masculino foi calibrado para ser urgente, constante, quase doloroso na sua necessidade. Já o desejo feminino foi calibrado para ser seletivo, estratégico, frio quando necessário. Robert Trivers, biólogo evolucionista de Harvard, formulou em 1972 o conceito de investimento parental. Ele mostrou que o sexo que investe mais na reprodução, tempo, energia, risco físico, tende a ser mais exigente na escolha do parceiro. E o sexo que investe menos tende a competir mais. Nas fêmeas humanas, muito investimento. Gravidez, parto, amamentação, anos de cuidado. Nos machos, um momento. A exigência feminina não é crueldade. É uma adaptação antiga, gravada no sistema nervoso antes mesmo de existir linguagem. E você estava tentando ignorar isso com flores e mensagens no WhatsApp. A maioria dos homens aprende sobre atração da pior forma possível. Eles tentam o que lhes foi ensinado: ser gentil, ser prestativo, mostrar interesse, ser honesto sobre o que sente, demonstrar que é um homem bom, estável, confiável. E o resultado quase sempre é o mesmo: um silêncio educado, uma amizade que não vai a lugar nenhum, "você é tão legal, mas..." que soa como uma sentença. Então o homem raciocina: preciso ser mais direto, preciso ser mais presente, preciso mostrar mais o que sinto. E tenta de novo, com mais intensidade. E o resultado piora, porque ele ainda não percebeu que está tentando resolver um problema de física com uma receita de culinária. O sistema que ele está tentando operar não funciona da forma como ele imagina. David Buss, psicólogo evolucionista da Universidade do Texas,
passou décadas pesquisando preferências de parceiros em 37 culturas diferentes, em todos os continentes. Sua descoberta foi perturbadora na sua consistência. Em todas as culturas, sem exceção, as mulheres valorizam acima de tudo status, recursos e a capacidade de proteção. Os homens, acima de tudo, juventude e indicadores físicos de fertilidade. Não é o Ocidente, não é o patriarcado, não é a mídia. É um padrão que atravessa tribos isoladas, megacidades e tudo que existe entre elas. E sabe o que não apareceu no topo da lista feminina? Gentileza incondicional, disponibilidade total, demonstração constante de afeto não solicitado. O homem gentil demais não é rejeitado por ser gentil. Ele é rejeitado porque a gentileza excessiva comunica algo que a psicologia evolucionista chama de baixo valor de status percebido. Em outras palavras, comunica desespero. E o desespero, na linguagem da atração, é veneno. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Algo que vai além da biologia. Nessahan Alita, autor brasileiro que estudou as dinâmicas emocionais dos relacionamentos com um olhar cruel e cirúrgico, descreveu algo que poucos ousam nomear. As motivações que movem o interesse feminino raramente são o que parecem na superfície. Ele listou 6 forças, que na verdade impulsionam o desejo de aproximação feminino: medo, cobiça, curiosidade, inveja, orgulho e vingança. Nenhuma delas é o simples desejo sexual que o homem projeta como motor de tudo. Isso muda completamente o jogo. Porque se você está tentando despertar desejo sexual, onde o verdadeiro gatilho é, por exemplo, curiosidade, você vai continuar falhando e não vai entender por quê. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, tinha um conceito para isso: a ânima. Ele dizia que o homem projeta na mulher uma imagem interna, um arquétipo, e passa a perseguir essa projeção como se ela fosse a própria mulher. Não a mulher real, a mulher que ele construiu dentro de si. E aí começa o sofrimento. Porque a mulher real nunca vai corresponder à imagem interna, nunca vai ser a mãe perfeita, a amante ideal, a deusa que o homem inconscientemente busca, e cada vez que ela age de forma diferente da projeção, o homem não sente decepção com ela, sente uma espécie de traição cósmica. O psicanalista Erich Fromm, em A Arte de Amar, foi ainda mais direto. Ele disse que a maior parte do que chamamos de amor romântico é, na verdade, uma forma sofisticada de narcisismo. Amamos a sensação que a pessoa nos provoca. Amamos a projeção que criamos. Amamos, em última análise, a nós mesmos refletidos em outro ser. E esse amor não sobrevive ao contato com a realidade. Mas espera, porque o que vou dizer agora é a parte que quase ninguém percebe. E é exatamente essa parte que explica por que você já viu homens absolutamente comuns com mulheres extraordinárias, e por que homens extraordinários às vezes passam a vida sozinhos. Existe uma palavra que a psicologia usa para descrever o que atrai: sinalização. Não o que você é de verdade, o que você sinaliza. Martin van Creveld, historiador israelense que estudou a estrutura do poder masculino ao longo das civilizações, mostrou algo incômodo. Ao contrário do que o discurso moderno diz, as mulheres ao longo da história não foram principalmente oprimidas pelos homens, elas foram em grande medida protegidas por eles. E essa proteção criou uma dinâmica. O homem que sinaliza a capacidade de proteção, de liderança, de recursos, real ou percebida, ativa algo antigo no sistema nervoso feminino. Não é uma escolha consciente da mulher, é um reflexo. É tão automático quanto o joelho que se dobra quando o médico bate com aquele martelo de borracha. Mas aqui está o ponto que vai te desestabilizar. Esse reflexo não distingue o símbolo do sinal. Um carro caro não prova que você é capaz, mas sinaliza. Um homem que fala devagar, que não se apressa para responder, que não ri de tudo, que não está sempre disponível, esse homem não é necessariamente superior. Mas ele sinaliza algo que o sistema nervoso feminino reconhece como relevante.
Robert Cialdini, psicólogo social que estudou os mecanismos de influência, chama isso de heurística de valor social. Atalhos cognitivos que o cérebro usa para avaliar rapidamente o que é valioso e o que não é. E o que aciona a heurística não é a verdade sobre você, é a percepção, é o que você projeta. Isso não é manipulação, isso é comunicação no único canal que o sistema de atração sabe escutar. Pense em dois homens. O primeiro entra em um ambiente, sorri para todos, busca aprovação com os olhos, ri das piadas para garantir que está sendo aceito. Fica perto de quem ele quer impressionar, tentando surgir na conversa no momento certo. O segundo entra no mesmo ambiente. Não busca ninguém com o olhar, fala quando tem algo a dizer, ri quando algo de fato é engraçado. Não muda o comportamento dependendo de quem está observando. Qual dos dois a maioria das pessoas considera mais interessante? A resposta é quase sempre a mesma. E a pergunta que importa é: por quê? Porque o segundo não está pedindo nada. O primeiro está pedindo aprovação em cada gesto, em cada palavra. E pedir é a sinalização mais poderosa de que você não acredita que merece o que quer. Schopenhauer disse algo que ficou famoso. O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Você pode usar as palavras certas, as roupas certas, seguir todos os conselhos que encontrar, mas se o seu estado interno é de alguém que precisa de aprovação, esse estado vai vazar em cada microexpressão, em cada pausa de segundo a mais que você dá antes de responder. O corpo não mente da mesma forma que a boca. E agora chegamos ao ponto mais difícil de encarar, mais difícil que a biologia, mais difícil que a psicologia evolucionária, mais difícil que qualquer coisa que eu disse até agora. O problema não é que as mulheres não te veem. O problema é o que você faz com isso. Quando um homem passa anos tentando ganhar o olhar que nunca vem, ele não está apenas sofrendo de amor não correspondido. Ele está construindo uma identidade ao redor da falta. A sua autoestima passa a ser medida pela aprovação feminina. O seu humor do dia depende de uma mensagem respondida ou não respondida. O seu senso de valor começa a depender de um olhar que você não controla. E aí, você não está mais tentando se conectar com alguém, você está tentando se curar através de outra pessoa. Fromm chamou isso de amor neurótico, uma tentativa de preencher um vazio interno com uma fonte externa. E esse tipo de amor, ele dizia, nunca sacia, porque o vazio não está lá fora. O filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." O homem que entende os mecanismos que descrevemos hoje tem uma escolha. Ele pode usar esse entendimento como uma ferramenta de manipulação para conseguir o que quer às custas de quem está do outro lado. Ou ele pode usar como um espelho para se perguntar: se eu preciso tanto desse olhar, o que isso diz sobre como eu me enxergo? Se a ausência de aprovação me destrói, onde está a minha base? Nietzsche disse: "O que não me mata, me fortalece." Mas só fortalece quem enfrenta, não quem foge, não quem culpa, não quem transfere para o mundo externo a responsabilidade pelo que sente por dentro. A verdade mais dura não é que as mulheres não te veem. A verdade mais dura é que talvez você ainda não tenha se visto com clareza suficiente. O homem que se vê, que conhece seu valor sem precisar de validação externa, que age a partir de um centro sólido, esse homem não precisa aprender técnicas de atração, porque ele já carrega em si o que a atração reconhece. Não status fabricado, não indiferença forçada. Presença real, solidez real. Então eu vou te deixar com uma pergunta. Não é uma pergunta sobre mulheres, não é uma pergunta sobre atração, sobre relacionamentos, sobre o que fazer ou o que evitar. É uma pergunta sobre você. Se amanhã fosse impossível saber se alguém te admira, te deseja ou te aprova, como você viveria? Com a mesma energia? Com o mesmo foco? Com a mesma clareza sobre quem você é e o que quer?
ou você perceberia que grande parte do que faz é feito por os olhos de alguém. Schopenhauer acreditava que o sofrimento vem do desejo e que a libertação começa quando a consciência ilumina o desejo, em vez de ser arrastada por ele. Não estou dizendo para você parar de querer. Não estou dizendo para se tornar frio, distante e indiferente. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre querer a partir da abundância e querer a partir do vazio. E o mundo responde de formas completamente diferentes aos dois. No final, ela não vai te ver porque você aprendeu as técnicas certas. Ela vai te ver quando você estiver tão inteiro, tão presente, tão enraizado em quem você é, que o único problema vai ser que você não vai mais precisar tanto assim do olhar dela. E aí, curiosamente, é quando tudo muda.